E aí, pessoal, na nossa análise de hoje, a gente vai escancarar um mal-entendido, simplesmente gigantesco sobre aquela máquina que agora mesmo está aí descansando na sua mesa de trabalho. A verdade é que a gente passou a vida inteira olhando para esses aparelhos de um jeito muito limitado. E a exploração de hoje, super inspirada nas ideias geniais do Eduardo Husga, vai virar a chave de como a gente vê esses computadores. E mais importante ainda, vai mostrar o que eles finalmente podem fazer por nós graças a essa explosão da inteligência artificial. Para começar, eu te faço uma pergunta até um pouco dramática. Qual seria o erro mais caro de toda a história da tecnologia? E ó, não estou falando de um hardware que flopou no lançamento, nem de uma startup que afundou lá no Vale do Silício. Não. O erro mais custoso, uma miopia que durou décadas, foi a gente simplesmente subestimar o verdadeiro potencial dos nossos computadores pessoais. Por muito tempo, a gente se contentou em usar só uma faísca do poder dessas supermáquinas, tratando elas meio que como calculadoras glorificadas, ou sei lá, máquinas de escrever com uma tela iluminada. Beleza, vamos mergulhar nisso? O termo técnico da ciência da computação que descreve qualquer computador moderno é Turing completo. Traduzindo para o nosso dia a dia, isso quer dizer que aquele aparelho que você usa para ler e-mail ou abrir um site é teoricamente capaz de executar absolutamente qualquer cálculo fisicamente possível no universo. A mesma caixa de metal e vidro que está na sua frente poderia muito bem simular o clima do planeta inteiro, compor uma sinfonia completa ou até rodar a operação de uma multinacional sozinha. Esse potencial infinito e esmagador sempre esteve lá, adormecido, desde a primeira vez que a gente plugou o computador na tomada. Mas por que quase ninguém usa a máquina assim? Por que a gente ficou no feijão com arroz? Bom, a grande culpada é uma palavrinha só: software. E isso nos leva direto para a seção 1. A ilusão do software. O subtítulo resume bem a situação. A máquina de redução. Dá para visualizar isso perfeitamente, como um grande funil de redução, como vocês podem ver aí na tela. Imagina só, no topo desse funil, a gente tem o hardware bruto, com aquele potencial quase infinito. Aí no passo 2, você instala um sistema operacional. O que ele faz? Ele pega essa capacidade teórica absurda e reduz drasticamente só para o que aquele sistema consegue entender e permitir. Daí no passo 3, a gente vai lá e instala um aplicativo, tipo uma planilha financeira, um editor de fotos. Esse app espreme as possibilidades ainda mais, focando tudo numa única tarefa mega específica. E olha, presta atenção nisso. Isso não é um defeito de fábrica, tá? Essa redução toda é exatamente o que faz os computadores serem utilizáveis por nós. Se não fosse por isso, a gente estaria agora mesmo encarando uma tela preta assustadora de terminal, sem fazer a menor ideia do que digitar. Então, no fim das contas, a redução de complexidade é o verdadeiro produto que a gente compra. Só que a seção 2 mostra exatamente o calcanhar de Aquiles disso tudo. O fim do meio-termo, o compromisso econômico de 50 anos. É aqui que essa restrição para de ser útil e vira um problema. E essa comparação ilustra brilhantemente o dilema brutal que os criadores de software clássico sempre enfrentaram. Pensa numa empresa tentando criar uma ferramenta nova para o mercado. Ela tem basicamente duas opções. A opção A é tentar construir para todo mundo, abraçando cada detalhezinho de cada fluxo de trabalho de cada indústria. O resultado natural? Aquelas ferramentas gigantescas com menus infinitos que tentam fazer de tudo, mas no fim das contas, não servem perfeitamente para ninguém. Já a opção B é construir algo sob medida, para uma única pessoa, ou uma equipe pequena. O encaixe fica perfeito. A ferramenta voa. Mas financeiramente é impossível de escalar e dar lucro. Então, a solução do mercado sempre foi o famoso meio-termo. Criar algo suficientemente bom para uma massa de pessoas, mas que nunca veste como uma luva em ninguém. É por isso que, historicamente, a gente sempre teve que contorcer o nosso jeito de trabalhar para caber dentro das caixinhas dos aplicativos genéricos. E a realidade impressionante é que a gente aceitou isso por 50 longos anos. Meio século inteiro, onde a experiência com a máquina sempre exigiu que a gente se dobrasse ao software.
Durante todo esse tempo, só um grupinho teve o que a gente pode chamar de uma vantagem desleal: os engenheiros de software. Por quê? Porque eles falam a língua nativa da máquina. Se eles precisavam automatizar algo chato ou resolver um problema, eles não ficavam esperando uma mega corporação lançar um app genérico. Eles iam lá, escreviam as próprias ferramentas, rodavam os scripts e se libertavam daquela restrição que prendia o resto do mundo. Mas agora a regra do jogo mudou completamente. E é por isso que a gente entra na seção 3, a revolução da IA, quebrando a equação. Surge então um conceito que muda absolutamente tudo: o software individualizado. E essa é a grande virada de chave da nossa análise. Pela primeira vez na história da computação, você não precisa ser um mestre do código para ter o computador trabalhando exatamente do seu jeito. Qualquer pessoa pode simplesmente explicar o que precisa, em português mesmo, e receber uma solução gerada sob demanda pela IA, feita na hora para o seu problema específico. O software deixa de ser aquele produto engessado, feito para 100.000 pessoas e a distância gigante entre você ter uma ideia de automação e conseguir programar isso encurtou drasticamente. A IA virou a ponte. A máquina finalmente passou de uma ferramenta restrita para uma parceira criativa incansável. Sabe o que mostra perfeitamente o impacto psicológico dessa mudança? Olhe essa citação do Richard, que é cofundador de uma empresa inovadora junto com o próprio Eduardo Rusga. Ele falou assim: "Para mim, computadores eram como leitores de e-book, apenas um jeito de abrir o navegador." Cara, para pensar nisso. O Richard não é leigo. Ele é um veterano de tecnologia de ponta. E mesmo assim levou meses para a ficha dele cair sobre o poder insano que o computador na mesa dele realmente tinha. Esse compromisso do software estava tão normalizado na nossa cultura que até os especialistas esqueceram do que essas máquinas, de fato, eram capazes de fazer. Com essa quebra de paradigma dos agentes de IA, a gente tem 3 mudanças sísmicas acontecendo. Número 1. Personalização extrema na hora, sem aqueles custos absurdos de desenvolvimento. O que levava meses de engenharia, agora a IA gera em segundos. Número 2. O fim da dependência daquela equipe terceirizada que tinha que aprovar se o seu problema era lucrativo o suficiente para virar uma atualização. E número 3, que para mim é a mais forte: a democratização total do poder do computador. Agora um médico, um artista, um professor, qualquer profissional que não sabe uma linha de código, pode usar a máquina com a mesmíssima liberdade exploratória de um engenheiro de software. É uma revolução. Claro, vamos dar um passinho para trás e manter os pés bem firmes no chão. A inteligência artificial ainda não é um gênio mágico, aquele gênio da lâmpada perfeito. Quando a gente bota a mão na massa no mundo real, a gente vê que ela ainda tem alguns pontos cegos, dá umas tropeçadas na lógica de vez em quando, e pode ser chatinho manter tudo funcionando em larga escala. Tem uma curva de aprendizado substancial aí. Você precisa de paciência para refinar as coisas, meio como se estivesse orientando um funcionário super inteligente, mas novato, numa tarefa complexa. Então, o ponto crucial de tudo isso está aqui na seção 4. Comece a explorar hoje, da teoria à prática. Porque conceito é super legal, mas a gente quer ver isso rodando, né? Para você já colocar o pé nessa revolução hoje, a receita sugerida é super direta. Passo 1. Identifica aquele processo repetitivo e chato, que rouba o seu tempo todo santo dia. Passo 2. Em vez de caçar no Google um app pronto que só resolve metade do problema, explica a sua intenção de forma super clara para um assistente de IA, pedindo para ele criar um script ou uma pequena automação. Passo 3. É só seguir com cuidado as instruções que a IA te der para rodar isso aí. Gente, isso é o começo do fim da fase de adaptação forçada. É a tecnologia finalmente aprendendo a se adaptar a nós, e não ao contrário. O teto invisível do que a gente pode fazer com o computador simplesmente sumiu. A máquina deixa de ser um funil apertado para se tornar um verdadeiro amplificador da nossa intenção. Fica então a pergunta provocadora para você que está assistindo:
Qual ferramenta incrivelmente personalizada você vai criar quando parar de tratar esse supercomputador na sua frente como um mero leitor de e-books e passar a usar ele como um parceiro criativo ilimitado? A partir de agora, o nosso limite não é mais a linguagem de programação. O limite é literalmente a nossa imaginação. Nós estamos vivendo um momento de transição absolutamente fascinante para o futuro da tecnologia e da produtividade. Se essa análise explodiu um pouquinho a sua cabeça e te deu novas perspectivas sobre o que realmente é um software, já se inscreve aí no canal para a gente continuar explorando tudo isso junto. E sério, os comentários estão abertos aqui embaixo. Qual seria a primeira automação que você pediria para a IA criar para você hoje mesmo para salvar o seu dia? Bora debater isso. Um grande abraço e até a próxima exploração.